Olá, tudo bem? Hoje mais um programa Rede Social de Osasco, que o bem vire moda. Sempre trazendo pessoas que impactam positivamente a nossa cidade, que colaboram, aquelas pessoas que exercem com primor a sua cidadania. E hoje com a gente nosso amigo, companheiro de trabalho aí, nosso amigo Alexandre Volpiani, advogado, desde quando? Desde 2006. Legal, parabéns. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite, telespectadores. E um prazer estar aqui no programa desse movimento tão importante para a cidade, para o estado, que é a rede social. E que o bem vire moda e eu faço parte dele com muito prazer. Amém. É com muita gratidão, porque o Alexandre, né, ele participa da rede social de Osasco também, está lá naquele monte de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Mas é legal para as pessoas saberem quem são as pessoas que compõem a rede social de Osasco. Nós hoje estamos aí com mais ou menos umas 215 pessoas, né, que gostam do bem, que praticam o bem, e é sempre bom a gente trazer aqueles que compõem o nosso grupo. Porque um grupo ele é forte quando as pessoas são fortes. Sim. Então é importante a gente trazer para saber quem são esses atores individualmente que compõem essa rede aí que vem impactando a nossa cidade, que eu sempre falo que o melhor de Osasco está na rede social de Osasco. Né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho das suas atividades, né, como advogado, na UAB, né, o que tem feito de você essa pessoa ímpar aí que tem feito bastante coisa pela nossa cidade. Essa pessoa acordou, não sei se é ímpar, mas fico lisonjeado pelo elogio. Mas me formei em 2006, comecei a advogar e fui trabalhando só para mim, só olhando para o meu próprio umbigo por um bom tempo. Quando eu tive a oportunidade em 2013 de participar de uma comissão na Ordem dos Advogados aqui em Osasco. Eu entrei lá na comissão de prerrogativas. O que é essa comissão de prerrogativas? Prerrogativas são os direitos que o advogado tem quando exerce a sua profissão, nos seus místeres. E nós defendemos esses direitos perante juízes, promotores. É o meio de trabalho do advogado. Certo. É a ferramenta de trabalho dele. São privilégios, mas não são privilégios, são direitos especiais necessários para que a advocacia seja exercida. Infelizmente, algumas autoridades não respeitam isso, impedem o advogado de trabalhar. E aí é que entra uma comissão de prerrogativas para garantir que esse advogado possa trabalhar dentro das suas prerrogativas. E é bom também as pessoas entenderem que dentro de uma audiência, né, Sim. não há hierarquia numa delegacia, tudo bem? Não há uma hierarquia entre juiz e advogado, entre promotor e advogado, entre delegado e advogado. Não há hierarquia. Entre investigador e advogado. Né? Somos todos iguais. Somos todos iguais. Isso é uma outra coisa que passa muitas vezes desapercebido. Essas autoridades não se recordam disso. E o nosso Estatuto da Advocacia, que prevê essas prerrogativas, é uma lei federal. Então ela tem que ser cumprida, ela não pode ser descumprida, sob pena de abuso de autoridade. Então nessa comissão nós ajudávamos os advogados que tinham essas prerrogativas violadas. E aí foi o meu primeiro gosto de verdade de ajudar o próximo. Então foi aí que você se aproximou da UAB de Osasco. Isso. Certo. A partir daí desenvolvemos um trabalho que então foi... Você já foi logo para quase que para a principal comissão então que tem na Basicamente. Já foi para o front já. A OAB tem as chamadas comissões permanentes, são as principais, prerrogativas é uma delas. Certo. Porque é um dos alicerces da ordem. Quase que o coração ali da OAB. Praticamente, é o coração, os braços, é a tropa de choque da OAB. É o que nos protege, né, do dia a dia. Exatamente. Então, desenvolver esse trabalho como assessor no primeiro mandato da atual gestão, que começou em 2013 e terminou em 2016. Em 2016, eu entrei novamente na comissão de prerrogativas, continuei os trabalhos para a advocacia, e é bem específico os trabalhos para a advocacia. Não se faz outra coisa a não ser trabalhar para a advocacia, ajudar advogados. E por uma necessidade, que tendo em vista que a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão não só na OAB Osasco, mas em todas as ordens, na maioria das ordens, um pouco largada, um pouco deixada de lado, e também é uma das principais de toda a ordem da advocacia, estava parada. E a presidente, então, pediu para eu assumir
essa comissão. Era algo novo para mim. A gente sabia sobre direitos humanos, estava no nosso juramento, a gente sabe um pouco, né, sobre isso, mas aí eu comecei a me aprofundar e vi que eu podia, além de ajudar os meus colegas, eu podia ajudar a cidade, o cidadão de bem, eu podia lutar contra a corrupção, eu podia lutar contra abuso infantil, não só para os manos, né, que a gente fala, mas a Comissão de Direitos Humanos eu descobri que ela é muito geral, a gente pode ajudar em tudo. E é legal que é quase que uma sequência de prerrogativas, né? Porque lá você também estava ajudando, conheceu bastante como funcionava, e aí você deu um salto, então, de ajudar apenas, entre aspas, o advogado, e agora passou a ajudar toda a sociedade da nossa cidade, o coletivo. Por quê, Rafael? O ser humano que não tem o direito respeitado, e isso acontece muito no nosso país também, nós somos advogados, a gente presencia isso em cada processo que a gente defende. Só se processa quando não se tem o direito respeitado. Sim. Ponto. E no Brasil não é diferente. Aqui a causa é muito marginalizada, é muito politizada, quando não deveria ser. Direitos humanos é ligado a determinado partido, é mentira. O que acontece? Nós advogados, principalmente nós, não adianta a gente ser rico, não adianta nós sermos os melhores advogados se o cidadão não tem nem condições de nos pagar. Sim. Por que ele não teria condições de nos pagar? Porque ele não teve educação, sem educação ele não arrumou um bom trabalho, e isso gera o quê? A insegurança. Só que se ele for para o lado do crime, por exemplo, ele vai ser um cara que não tem como contratar um advogado, por exemplo. Não só por isso, não só porque eu quero que o cidadão tenha dinheiro para pagar advogado, mas não adianta nós sermos ricos, nós termos os melhores carros, as melhores casas num país miserável. Não adianta a gente ter o luxo no meio de um monte de miséria, porque onde a gente vai usar isso? Não adianta a gente não olhar para a corrupção e andar com um belo de um carro numa rua esburacada. Vai sair do nosso bolso prejuízo. Não ter segurança, não ter escola para mandar os nossos filhos. Então, os direitos humanos, se a gente for desmistificar ele aqui, a gente vai demorar um bom tempo, porque eram palestras demoradas que a gente dava lá. Sim, é engraçado isso, né, quando você fala que já foi pensado em até, porque eu fui do Movimento Nacional de Direitos Humanos, Sim. né? Eu fui eleito para representar uma época aqui a cidade de Osasco, né, estadual, depois fomos lá para Minas Gerais, que foi encontro nacional. Foi pensado até em mudar o nome, com receio, porque esse nome Direitos Humanos acabou, as pessoas não entendem que, na verdade, direitos humanos é para quem é humano. Qualquer humano. Qualquer humano. E não para os manos. Não, e a gente precisa entender que dentro da Comissão de Direitos Humanos não existe apenas o sistema carcerário. Exatamente. Né? Existe uma gama enorme de pessoas que têm seus direitos violados. Dentro da nossa comissão, dos nossos trabalhos, você entende, quando eu vou falar de pasta, toda comissão na OAB tem uma pasta. A dos direitos humanos era dessa finurinha. Tinha só portaria de revogação e nomeação. Depois que nós assumimos, porque eu não assumi aquilo sozinho, inclusive você faz parte da comissão como um membro colaborador, a pasta já são 3. 3 pastas. 3 pastas. Porque nós começamos a ver o que estava faltando. Onde faltava a OAB. A OAB ela é o quê? Quando o poder público não funciona e as entidades que deveriam fiscalizar não dão conta, aí é que a OAB deve entrar então, e cobrar. Acho que isso é muito importante, né, o que você está falando. Não perca o nosso próximo bloco com a consequência e a sequência dessa história. Rede Social de Osasco, que o bem vire moda.